A deputada federal Benedita da Silva é uma pessoa da casa, mas nunca tive com a Benedita uma conversa como eu quero ter hoje. Uma conversa emocionada, alegre, e que ela se coloque politicamente e se coloque como ativista por uma vida melhor para os brasileiros, sobretudo nas causas raciais. A Benedita da Silva é uma grande cantora, mas é uma cantora para nenhuma outra cantora botar defeito. Ela sobe no palco, sem acompanhamento, sem planejamento, sem ensaio, e quando ela abre a boca para cantar, ela domina o teatro inteiro. Isso eu já vi acontecer 2 vezes. A Benedita já ganhou concurso de beleza. A Benedita é mãedrasta, não é? E ela está aqui conosco. Benedita, eu já falei com você várias vezes que eu acho você uma mulher muito elegante. Mas hoje você caprichou, porque esse colar de contas de Podange com o azul é a coisa mais linda do mundo. Você tem esse senso, não é, Benedita? Você gosta de moda? Olha, Adelaide, primeiro é um prazer estar aqui batendo papo contigo, mas muito. Pois eu não sei, eu não sou muito assim de acompanhar moda, até porque pela minha altura, pelo número do meu pé, eu tenho alguma dificuldade de ter tal roupa na moda e eu ir lá e comprar. A maioria das minhas roupas mando fazer. Mas eu uso o que eu tenho em casa. Certo. Sabe? O Pezão falou aqui que o pé dele é 48. O meu é 41. Ah, então é um pezinho de anjo perto do Pezão. Mas ele é bem mais alto que eu, né? E o número do homem é sempre maior do que o da mulher. Eu tinha o maior complexo. Quem tirou foi exatamente um vendedor, que eu entrei numa sapataria, aí eu dizia para ele o número do meu pé, e ele com muita vontade ia lá, tirava um, vinha, tirava outro, não dava, tinha outro, não dava. Aí eu comecei, ele viu que eu estava ficando assim triste, aí ele disse, não fica assim não, um homem da sua altura calça 44 a 46. Viu? Então, para a sua altura, você tem o pé eu tenho o pé normal. Normal. Para regular, eu ficava, meu Deus. Ele disse, não, você não fica em pé, você não anda. Quanto é que você mede de altura? Agora já encolhi, né? Porque você vai... Mas a idade vai chegando, né? Máximo, qual foi o máximo? 1,78. Ah, que bela altura. Você já praticou esporte? Não. Jogar basquete, essas coisas? Não, sempre me diziam isso. Por que você não vai jogar basquete? Mas eu comecei uma vida de casada muito cedo. Eu casei com 16 anos, com 17 já era mãe, e aí começou minha vida. E você foi viúva 2 vezes, né, Benedita? Viúva 2 vezes. Eles morreram de amor, cuidei deles, unidos até que a morte nos separou. Para que as pessoas não fiquem assustadas. Não, e você é mesmo muito leal, porque você já está com o Pitanga há quantos anos? 20? 30 anos. 30, o tempo passa. 30 anos de casamento. E felizes, né? Feliz. E como é que vocês harmonizam isso? Porque ele é artista, você é política. Como é que vocês conjugam? Olha, porque nós compartilhamos muito, sabe? Quando você tem, assim, um casal que um se interessa pela tarefa do outro, está sempre se perguntando como é que vão as coisas, como é que elas estão. E eu e Pitanga somos assim. Ele pergunta sobre a política, eu pergunto sobre a questão artística, da arte, ele dá um espetáculo na política, eu dou outro espetáculo na arte, e nós
fomos vivendo assim. E você acabou de dar um pitaco na arte importante, que é a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc I foi muito importante, né? Muito mesmo. Muitos dos artistas estavam fazendo vaquinha para se alimentarem na pandemia. Por conta da pandemia, né? E outros já... porque a cultura foi a que sofreu de imediato, né? Fecha os teatros, fecha o cinema, fecha tudo. Não pode mais, não tem nem atração de rua, né? Nada disso. E as pessoas trabalham, né? As pessoas acham que a arte é apenas um divertimento. Não, a arte ela é mais de 3,5% do PIB brasileiro. 3,5%? Do PIB brasileiro. Então, Hildegard, a cultura, ela se mantém. Se você tiver uma responsabilidade com a cultura, um investimento como está sendo proposto agora, né, do cumprimento da Lei Aldir Blanc I, né, já concluído, com a Lei Paulo Gustavo, e mais para frente a Lei Aldir Blanc II, olha, você vai ter aqui uma empregabilidade enorme e os talentos vão estar todos se apresentando, desde a camareira, que é a formação, que a gente precisa formar também, né? Então, o iluminador, quer dizer, o regra 3, que eu não sei se ainda existe. Regra 3, o contra-regra. Então, vai ter uma empregabilidade boa. Quer dizer, vai ser um reflorescimento das artes no Brasil. Exato. Através dessas leis. Isso, e um resgate histórico também, né? Porque muita coisa foi deixada para trás, né? Acervos foram abandonados. Eu, por exemplo, na Fundação Cultural Palmares, eles não sabiam onde estavam, né, lá naquele acervo a alforria que foi dada a muitos escravos, né? Escravos. Então, foi uma coisa assim impressionante, né, Hildegard? Quando você vê... Um descaso, né? Um descaso total, né? Com a história do Brasil. Com a história do Brasil, um desencontro imenso. E a gente tendo aí o pessoal fazendo arte, fazendo cultura, é uma coisa fantástica, extraordinária. O Brasil, com a sua pluralidade étnica também, né? E o Brasil produz muito, é muito forte, né, a cultura brasileira. É verdade. Você está satisfeita com o governo Lula, Benedita? Mas claro que estou. Então me fala. Primeira satisfação. Nos livramos de um mal tremendo. É verdade. Um mal para o Brasil inteiro. Não é um mal pessoal. Até houve. Mas houve um mal para o Brasil inteiro. Foi para que o outro estivesse no poder que esse país ficou sucateado, né? Saíram privatizando tudo, saíram acabando com as nossas empresas, empresa nacional, né, que dava emprego, empregabilidade. Então, eu estou muito satisfeita, primeiro pela vontade, pela coragem e por tudo que Lula passou. Nós temos o melhor presidente que esse país já teve e com muita disposição para colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, não aflige você essa coisa engessada, essas armadilhas, esses gatilhos todos que deixaram preparados contra o Lula para não permitir a ele que governasse? Mas você pense bem, claro que todos nós temos preocupação, né? Eu já governei e eu sei que os gatilhos ficam. Né? Os gatilhos ficam com os aliados, imagine com os inimigos. Porque não é nem adversário, é inimigo de mesmo. Né?
Então, o que acontece? Eu tenho muita esperança porque o Lula é muito determinado, é um homem do diálogo. Agora você veja, está no enfrentamento com essa questão dos juros altíssimos, e isso inviabiliza, né? Principalmente o setor que, além da cultura, dá um trabalho imediato, é a construção civil. Até porque você sabe que na base da pirâmide, da pobreza, estão assalariados. A construção civil hoje dá uma empregabilidade para homens e mulheres. E a construção civil hoje ela tem mercado, que vem aí de novo Minha Casa Minha Vida. Então, na medida em que você aumenta os juros, o material de construção ele fica quase que impossível. Você, para adquirir um imóvel agora, é uma loucura com esses juros altíssimos. Né? Então, o Lula é corajoso, porque ele já previa que haveria essa situação. Então, o que ele quis? Harmonizar o país, trazer de volta a credibilidade ao país. E aí ele está conseguindo fazer acordos internacionais que vão ajudar desde o meio ambiente ao desenvolvimento industrial do Brasil. E ele vai passo a passo. Passo a passo, ele é passo a passo. Isso vai ajudar muito. Ele trabalha com uma aliança e que nós sabemos que essa aliança foi feita necessariamente para dar uma sustentação à democracia, porque a democracia estava em risco e a democracia ainda é frágil neste país. Viu o que aconteceu lá no 8 de janeiro. Né? É preciso que a gente tenha alguém como Lula, que está na frente, conversa, dialoga, vai, chama Congresso, agora no Congresso, vai para a política internacional, é recebido pelos presidentes, coloca a opinião do Brasil, que o Brasil quer paz, o Brasil não quer guerra, é criticado, aceita a crítica e vai em frente. Então esse é o nosso presidente mesmo. Então se ele, tem toda essa disposição e mexendo mesmo nesse vespeiro, que deixaram aí, eu estou tranquila com relação a isso. Benedita, você saiu de uma vida de dona de casa, de mãe, e trabalhou em enfermagem, não é? Olha, eu sou auxiliar de enfermagem, fiz estudos sociais, licenciatura curta, e sou de licenciatura plena da assistência social. Você conviveu com os vários aspectos da vida em sociedade no Brasil, né? E você alcançou um espaço político extraordinário, Benedita. Benedita e Jandira Fegali são os grandes nomes no estado do Rio de Janeiro, na política. E você, que já foi governadora do estado, você, onde quer que você vá, você é aclamada, você é popular, né? Como é que você foi se entrosando nesse mundo da política? Uma pessoa que passou por situações difíceis, desde criança, foi preciso superar todo tipo de obstáculos na vida. E traumas, obstáculos criados pela cor, pelo endereço, porque você morava no Chapéu Mangueira, que é uma favela, né? Aliás, a vista mais bonita do Rio, né? Ela e Vidigal. Como é que você dialoga com esses homens poderosos, com esses homens que decidem o que vai acontecer nesse país, com tanta autoridade? Qual é o âmago, a essência da sua autoridade? Eu digo, Hildegard, que primeiro a minha fé. Eu sou uma mulher que tem fé. Quem tem fé vai em frente. Eu sou essa pessoa.
Por um outro lado, a verdade. Nada como a verdade, por pior que ela seja. Se você crer naquilo que faz e sabe, você vai em frente. Eu não me sustentaria com uma mentira nem um segundo. Você não se intimida? Não. Não. Você não sente medo? Medo sempre nós sentimos, mas não podemos sentir intimidada, porque o medo não ajuda em nada. Absolutamente. Eu aprendi biblicamente que para cada vitória requer uma cota de sacrifício. Eu aprendi isso lá na Bíblia, eu vi, né? Leio constantemente, todo dia, né? E é o que eu norteio a minha fé em Deus, está ali. As pessoas não desistirem, delas se manterem ali, mas sempre com a verdade. Sempre. E às vezes a verdade é tão doída, mas ela é tão doída, mas ela é sólida. Quando você começa dizendo a verdade, você vai com a verdade até o final. Tem uns que chegam a ser kamikaze, né? Com a verdade dele hoje. Mas você vai... porque esse é um universo de muitas mentiras, né? Política, muitas mentiras. Mas você não pode. O que me sustenta é exatamente essa diferença. É a verdade, é a simplicidade, sabe? Não estou falando sem modéstia, não. Mas é a simplicidade. Eu nunca me preocupei com aqueles que já passaram por não sei quantas universidades, que têm a melhor oratória do mundo, que não erra em nada. E eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo muito mais com minhas ações. Eu não vim do lugar que muitas outras pessoas vieram. Portanto, eu não tenho nenhuma obrigação de entendê-lo na sua dificuldade de interlocução com o popular, com aquele que está lá embaixo, com aquele que não pôde ir sequer fazer um primeiro e segundo grau na vida. Se eu, que cursei universidade, não souber compreender aquele que nunca foi a um colégio, você me diga uma coisa, quem está errado nesse negócio? Sou eu. Porque se estuda compreender as pessoas, para compreender a vida. E se você não estudou como Lula e tem uma compreensão do mundo e deste país como ele tem, ele foi PhD, minha filha, da Universidade da Vida. Mas ele também, como homem inteligente que ele passou esses anos todos se preparando, né? Quer dizer, ele tirou o melhor partido das pessoas que ele conhecia, que podiam acrescentar a ele, não é, Benedita? Os cursos da Perseu Abramo, do Instituto Lula. O Cajamar, Instituto Cajamar, que eu frequentei também, muitos cursos lá, né, no Instituto Cajamar. Ele é um homem preparado, muito, porque é isso que eu digo, o Lula é da universidade, da faculdade da vida. Então ele se preparou ao vivo e a cores, em todos os sentidos. Então quando o Lula abre a boca e fala de um determinado assunto, ele tem não só conhecimento, ele tem experiência. Benedita, você que é uma mulher de fé, isso é inquestionável, quando foi governadora, e mesmo politicamente, em toda a sua trajetória política, você não mistura a religião com a política. Isso é uma premissa sua? O Estado é laico, né? Eu aprendi assim, o Estado é o Estado laico, né? E o Estado laico é exatamente aquele que vai garantir direitos para todos. Ele é laico exatamente para isso, ele não pode ter uma religião ou outra. Ele tem que garantir constitucionalmente o direito a você exercer ou não a uma religião. Então, quando eu coloco para você, puxa, Edelgardo, eu sou uma pessoa de fé,
É porque a fé me conduziu a isso. A fé me conduziu ao compromisso. A fé me conduziu a compreender as pessoas. A fé me conduziu a, a estar com os diferentes, a respeitar o direito do outro. Porque a minha fé, ela veio muito antes de uma filiação partidária ou da política. Essa fé. Então, essa fé é que eu exerço. E o Pitanga, ele comunga da mesma fé que você? Olha, o Pitanga, ele veio de uma tradição baiana, né? Pitanga veio de uma tradição baiana, ele não é evangélico, né? E a prática do Pitanga, eu posso dizer com sinceridade, podem me prender, que eu não vou mudar de opinião, a prática do Pitanga, né, em relação a mim, ao respeito à minha religiosidade, é uma prática de excelência que muitos evangélicos não têm comigo. É mesmo? De respeito, de solidariedade. Quando eu não tenho motorista para me levar na igreja, eu te levo, filha. Ele leva. Antes de você vir, ele telefonou. Hilde, me dá o número certo aí da porta do seu apartamento, porque eu esqueci, ela está indo para aí, não quero que ela se perca. Eu falei, é tal, assim. Preocupado em você chegar direitinho. Mas é esse carinho o tempo inteiro, não é? Sabe? Você já tomou remédio? É tão engraçado. Você já tomou remédio? Mas, filha, você tem que... Aí, se eu sinto uma dor, alguma coisa, ele faz assim, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Filha, eu posso fazer alguma coisa? Eu disse, não, doutor Pitanga, você não pode fazer nada. E como é que é a sua relação com os filhos dele e a relação dele com os seus filhos? Maravilhosa. Maravilhosa. Nossa. Dora, Camila, o Rocco. É uma coisa fantástica. As meninas são minhas netas, me chamam de vó, me respeitam. É uma loucura. E também a minha filha, eu perdi meu filho, né, ano passado, então eu só tenho uma filha, mas minha filha, ela fala, peraí que eu vou atender meu pai, é assim, sabe? Bené, me fala da perda do seu filho. Foi tão duro, foi muito duro. Porque nós não nascemos para ver os filhos morrerem. A gente sabe que o filho vai enterrar, a gente faz, né, quem tem dinheiro, né, faz testamento, deixa coisa, porque sabe que vai na frente, quer dizer, curso natural das coisas, né? E eu ter perdido meu filho foi muito difícil para mim, né? Mesmo sendo uma mulher religiosa, sabendo que meu filho está bem. Você acredita na vida depois da morte? Eu acredito pela sua na religião. vida depois da morte. Eu creio que um dia eu o verei. Eu tenho essa fé comigo, mas é uma inversão, né? Eu tento, às vezes, eu converso com Deus, falo, meu Deus, eu sei que o meu filho está bem, está sereno, e ele foi muito sereno. Ele falava comigo, não, minha mãe, fique tranquilo. Você ligava para ele, meu filho, está tudo na paz, minha mãe. Ele não dizia mãe, não, é minha mãe. Quanto tempo ele levou nesse processo? Eu acho que ele levou do tempo que eu descobri, né? Do tempo que eu descobri. E acompanhei. Ele já devia estar antes, né? Ele fumava muito, sabe? Fumava demais. Câncer de pulmão, tomava café. Não, esôfago. Dele foi esôfago. Então, aí eu na campanha eu encontrei com meu filho,
da campanha para a prefeitura. Eu encontrei com meu filho, ele na campanha, eu disse, quando eu vi meu filho, eu digo, meu filho, o que é isso? Você está me assustando, meu filho. Eu disse, não, mãe, eu estou. Muito magro. Não, minha mãe, porque ele sempre foi magro, mas ele estava esquelético. Aí eu disse, meu filho, o que é isso? E a mulher dele dizendo para mim, minha nora, olha, ele não está... não quer comer direito, você fica tomando café e fumando. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu digo, você está me assustando. Aí eu bati o olho assim, não, meu filho... Aí eu fiz o seguinte, diante disso, né, eu fiz o seguinte, olha, eu vou, Pedro Paulo, levar você ao médico. Aí o Pitanga viu um médico para nós irmos, e aí eu fui, né, no médico com ele. Aí o médico não deu outra coisa, né? O médico já foi dizendo isso. Aí quando nós levamos ele para o hospital, aí o médico lá disseram, olha, é aquele de carinho, de amor, porque nada podemos fazer. E ele estava dando uns desmaios assim, mas ninguém... E aí ele começou a dar esses desmaios, já não estava aguentando mais jogar, ia só assistindo Ele já não aguentava mais jogar, ele ia só assistindo o jogo. Aí quando foi um dia, ele ligou lá para casa, foi até... O Lula esteve lá na minha casa no sábado. Foi sábado? Não me lembro, acho que foi um sábado, o Lula esteve na minha casa. No dia seguinte, ele ligou para mim e disse assim, minha mãe, o Clécio está por aí, que o Clécio que dirige para mim. Tá, porque eu não estou me sentindo bem. Aí eu falei, meu filho, Clécio, vai pegar, ele não está se sentindo bem, ele vai. A filha dele é médica. Aí ela olhou também, acompanhou e disse assim, minha avó, meu pai dessa não... Ele tinha quantos anos? Não sai não. 57. Jovem, né? Muito triste isso. E aí foi triste para mim, sabe? Foi, aí veio, e ele sempre me confortando. Tá tudo bem, minha mãe. Tá tudo em paz, minha mãe. Tudo em paz. Bené, você como parlamentar tem um poder que as outras pessoas não têm, pelo menos de criar leis, né? E de propor mudanças. Você propôs ou pretende propor alguma lei que conscientize sobre os males do fumo? Ou você já fez isso? Já fiz isso, já entrei em campanha, sabe, para isso, e continuo, né, sempre com uma atenção muito especial. Ultimamente tenho visto muitas pessoas morrendo de câncer, isso tem me dado assim, mais compromisso. Eu tenho uma amiga, perdi recentemente uma amiga, sabe? Que era aquela amiga que dormia no canto da cama quando eu ficava viúva, Neilda. Neilda era isso para mim, minha irmã. Neilda faleceu com câncer. Eu tenho uma outra que está lutando, já está no 6º câncer, sabe? Marilena Garcia, mas ela faz uma campanha também, ela ela tem um compromisso muito grande com o combate ao câncer, e ela fica assim, o seu mandato tem que estar voltado para isso. Eu digo, pode deixar, que meu mandato já tem compromisso com isso, né? Com combate a todo e qualquer uso, né? De qualquer substância que possa provocar um câncer. Sim. E você pode então me falar dos projetos de lei e das propostas suas que ao longo dessas décadas no parlamento você pôde defender e propor e das quais você se orgulha? A trabalhadora doméstica. A lei da trabalhadora doméstica é sua, Benedita? Desde a Constituinte.
Desde a Constituinte, que eu trabalho o direito da trabalhadora doméstica. Você estabeleceu o horário, direito ao horário, direito à hora extra, direito à férias. Tudo isso. Carteira. Aí na Constituinte, né, não passou tudo isso. Aí, 20 anos depois, olha, aí eu fui relatora da lei para regulamentar os direitos da trabalhadora doméstica na Constituição. Aí, como relator, eu apresentei um substitutivo e aí colocamos todas as coisas, porque recebi também o apoio da Dilma. A presidenta Dilma foi quem sancionou essa lei e ajudou a fazer esse debate no Congresso. Ela dizia, não aceito nada menos do que está colocado aí pela Benedita. Benedita, agora muita gente atribui a essa lei a queda da Dilma, porque criou um tal mal-estar num certo segmento da sociedade brasileira que não se conformava. Eu tive muito dedo em riste. Teve, Benedita? Conta para mim. Muito dedo em riste. Às vezes, no avião, não sei, vocês também têm que olhar, não é assim. E eu dizia, eu fui trabalhadora doméstica, eu dizia. E eu fui no tempo exatamente que não tinha direito de nada. Eu sabia a hora que eu entrava, agora que para sair, não. Aí eu comecei a falar do cuidado que a gente tinha com a casa, com as pessoas da casa, com as crianças da casa, com o cachorrinho da casa. Mas não tinham com você. Mas não tinham comigo. Eu sou do tempo em que você comia o que sobrasse da mesa. Se nada sobrasse da mesa, você não comia. Só dessa época. Nos dias de hoje, nós encontramos ainda você, né, dentro da sua profissão, sabe que nós temos ainda trabalho escravo no Brasil. E as trabalhadoras domésticas era exatamente esse símbolo do trabalho escravo no Brasil. Porque não tinham direitos nenhum. E o que nós lutamos foi pelos direitos das trabalhadoras domésticas como direito dos demais trabalhadores. Não queríamos nada diferente. Mas ainda hoje, para se cumprir a lei, ainda temos um resquício enorme da Casa Grande Senzala, que algumas têm em cárcere privado, uma trabalhadora que trouxe do seu estado, que nunca mais viu família, né? 20 e 30 anos sem saber o que é dinheiro, passar na mão dela. Agora você já imaginou no recôndito do Brasil o que nós ainda não temos, se aqui ainda tem? Pois é, você imagina. Mas de vez em quando eu vejo notícias aí bárbaras. Bárbaras. E recorre a você, Benedita. As empregadas domésticas procuram você, pedem socorro, ajudam? Procuram. E eu estou sempre, né? Vou nos congressos, né? Vou a esses lugares. Você tem um escritório no Rio de Janeiro para atender os seus eleitores? Tenho. E você pode dar o endereço aqui? Prefere não? Porque é um prédio comercial, né? E a gente evita também por uma questão de segurança nada escondido. É um prédio comercial que fica entre a Carioca e a Rio Branco. E as pessoas vão lá, porque um passa um endereço para outro. Quando eu encontro com as pessoas na rua, elas falam, eu queria falar com você. Eu digo, olha, é só você marcar com a Sandra Lopes, que é aqui no Rio, em Brasília é com a Cícera, você marca, tá? E os dias que eu estou no Rio são as segundas e sexta-feira. Eu gosto mais segunda, porque nas sexta-feira eu costumo sair para visitar interior. E aí você tem, então, a possibilidade de ter esse tete-a-tete, esse cara a cara com o seu eleitor e com a sua eleitora, né? Sim.
E depois eu ando na rua, não é, Edegard? Eu vou à feira, eu vou ao supermercado, eu tenho uma vida normal, né? Então você sabe o que o povo está pensando. Sei quanto está custando a comida. E continua reclamando muito da inflação com você? As pessoas continuam, a comida ainda está muito cara, muito cara, muito cara. Esse é o grande desafio do combate à fome do presidente Lula. Esse é o grande desafio. Porque tem desemprego e tem fome. E não tem teto. E não tem teto. Sabe? Imagine. Eu li o seu livro, Benedita, e eu queria que você falou dos traumas que você teve. Será que você se lembra de algum relato que você possa trazer aqui para nós, para que as pessoas conheçam esse aspecto da vida da Benedita? Porque a Benedita, ela é uma lutadora para se impor como mulher, como negra, como parlamentar, como pessoa que assume as suas origens. É muito difícil. Eu imagino que seja uma luta permanente. É uma luta permanente, mas é uma boa luta. Para uma pessoa, né, que fez carreto na feira, como eu fiz, fui trabalhadora doméstica, fiz carreto na feira, e fui também uma pessoa que teve uma mãe extraordinária. Minha mãe era parteira, então minha mãe era extraordinária, ela nos ensinou a dividir, aquilo que não tínhamos, dividir. Então, sempre foi assim. E minha mãe era muito severa. Se chegava com uma coisa a mais em casa, ela pegava a gente. Se você fala assim, Dona Maria, quem deu? Tá bem. Ela passava a mão na gente. Ô, aqui, Dona Maria. A Ditinha chegou, porque a minha família chama Dita Ditinha. A Ditinha chegou aqui com isso. A senhora que deu? Foi sim, Dona Ovídio. Ah, tá bom, muito obrigada, tá? Aí ia para casa. Ah, mas se dissesse, não fui eu, meu Deus, sabe? Era aquela coisa assim. Então ela foi formando um caráter na gente. E eu, quando ia entregar roupa, ou mesmo quando fazia uns carretos, eu tinha... Sua mãe era lavadeira, Minha mãe era lavadeira. Minha mãe levou para o Juscelino. Eu conto isso toda vez que eu vou dar entrevista. Lavou muitas camisas do Juscelino e eu entreguei muitas camisas lá. Na Dona Sara. Na Dona Sara, na Gustavo Sampaio, no Rio de Janeiro. Na nossa cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, e fazíamos campanha para o Juscelino também. Ele vinha lá da fazenda com aquele caminhão cheio de coisa da fazenda dele. A gente subia no caminhão do Juscelino, eu, meu irmão, e a gente fazia uma festa, né? Fazendo campanha para o Juscelino. Aí o Juscelino precisou de uma lavadeira para as camisas dele, toda muito bem passada. Aí os dominicanos falaram, olha, a maior lavadeira que tem aqui é no Chapéu Mangueira, Dona Ovídio. Aí foram lá, minha mãe veio, aí tratou o serviço com ele. Aí eu, se ela viva fosse, ela teria a mesma idade minha, a Márcia, porque eu acompanhei ali. Você tinha idade das filhas dela. A Márcia é mais velha que a Maristela, né? Aí a Márcia, eu acompanhei o crescimento, né, dela. As coisas, ganhava brinquedo dela, entende? Então, eu estava falando, era mais da formação de caráter da gente, tudo, mas tinha uma coisa que eu tinha muita vontade, era de comer um cachorro quente. Naquela época, quem vendia cachorro quente era o Bob's. Não estou fazendo propaganda, não. Era ali no Lido. Gente, eu ia entregar e eu ficava namorando aquele cachorro-quente com molho. Né? Aquele cachorro-quente com molho do Bob's. Eu ficava ali olhando, mas eu olhava que era uma coisa tremenda. A boca enchia d'água, que era um objeto de luxo. O Bob's foi um acontecimento no Rio de Janeiro. Era um objeto de luxo. Você sabe que até hoje eu vou curando meus traumas assim.
Pode ser a festa que for que eu faço cachorro quente. E vem cá, e você nunca comeu naquela fase um cachorro quente do Bob's? Eu comia, eu juntava garrafa, juntava jornal, eu juntava uma porção de coisa, sabe? Para poder fazer, para comer um cachorro quente. Mas eu queria comer sempre, né? Eu comia um cachorro quente lá, sabe? Era muito raro, né, poder comer um cachorro quente. Aí eu dizia assim, quando eu crescer, meus filhos vão comer cachorro quente. Meus filhos que iam comer cachorro quente. Então, essa coisa foi assim que eu fui. Marca, impressionante. Então, e outra coisa, eu vejo um molequinho desse na rua assim, olhando, dinheiro eu não dou. Dinheiro eu não dou. Por que você não dá dinheiro? Eu não dou dinheiro porque hoje, infelizmente, o crack está acabando com nossos meninos. E, em geral, os meninos que vêm me pedir dinheiro são esses meninos. Mas quando eles falam assim, paga um sanduíche, eu digo, agora. Paga uma comida, agora. Paga isso agora. Porque leva que ele deixe de comer para comprar. É verdade. Para comprar. Agora, não é que eu não dê, eu não dou, não gosto assim, mais adulto até eu dou. Mais adulto até eu dou. Mas esse criança, assim, esses meninos, com a garrafinha na mão, aí eu falo, meu Deus, não vai. Aí eu ofereço. Você quer comer o quê? Às vezes eu estou no restaurante, aí ele chega, aí quando bota para fora eu me arrepio assim, aí eu falo, pode deixar, pode fazer uma quentinha e dar para ele. Porque tá ali, né? As pessoas não vão aceitar uma coisa dessa, né? Benedita, você contou a história que você sofreu até um assédio sexual quando era jovem. Não, eu sofri um assédio, não, sofri um estupro. Você sofreu um estupro? Aos 7 anos. De um parente, né? Ele era namorado de uma sobrinha minha. E você contou para sua mãe? Ninguém ia acreditar em mim. Ninguém contava, né, Benedita? Não. A gente tinha vergonha, ninguém ia acreditar em mim. Então, fiquei com aquela dorzinha ali. E ele voltou, ele insistiu depois ou você... Não, insistiu. Ele insistiu e... eu não sei... Foi muito difícil. É difícil, sim. Muito, muito difícil, né? E aí a gente é muito ameaçado, né? Vai contar, vou fazer, vou acontecer, sabe? E quando é que você conseguiu falar sobre isso? Quando eu fui entrevistada e quando eu resolvi falar. Quando você já era política? Naquele livro. Naquele livro. Coisas que nem meus filhos sabiam. Difícil, né? A mulher guarda para si. Agora você, quando começou a circular como candidata, como vereadora, como deputada, como governadora, eu imagino que você também tenha sofrido um tipo de arrogância e de pessoas que a maltrataram. Demais. Benedita. Maltratavam antes, durante e depois. Maltratavam devido à sua cor, devido a ser mulher? Antes tudo. Pobre, favelado, pegada doméstica, sabe lá alguma coisa, sabe? Isso aqui não é lugar, você não deve. E fui eleita, quando eu fui eleita vereadora. Eu tive, até hoje eu não esqueço, em Grajaú. Me levaram lá, eu tinha uma dobradinha com a deputada Lúcia Arruda,
Era eu, Lúcia Arruda e Lélia Gonzalez. E fomos para... Trabalhei com Lélia, gostava muito dela. Lélia foi minha assessora, né? Foi minha assessora nos meus primeiros passos de vereadora. Eu me acerquei de todas as camadas ali para poder dar conta, né? Mas foi muito interessante que nós estávamos... Aí, de repente, né? Alguém lá perguntou, que eu fui... Aquelas conversas, mas assim, a Lélia falando, a Lúcia Arruda falando, tá? Aí um outro veio fazer uma conversa comigo. Pois é, eu não sou mulher, eu não sou negro, eu não sou favelado. O que eu tenho a ver com a sua campanha, com a sua candidatura? Um homem. Um homem. As perguntas, olha. Aí eu disse, acho que você tem razão. Você pode me dizer as horas? Aí era, acho que quase meia-noite, a gente ali naquele papo maravilhoso, né? Classe média, Grajaú. Aí eu digo, mas até agora tem uma pessoa que está me servindo café. Ela tem a ver comigo. Alguém vai sair daqui, o motorista está esperando lá embaixo. Ele tem a ver comigo. Ele vai ter que voltar para deixar o carro na garagem. Ele não vai achar mais ônibus para ele ir, dependendo de onde ele mora. Então, essa pessoa tem a ver comigo. Se elas têm a ver comigo, você também tem, porque eu vou defender essas pessoas. Você tinha resposta, né, Benedita? Tinha, mas era exatamente isso. Ele realmente, para que ele ia querer Benedita vereadora? Ele não é negro, não era mulher, não era da favela, não era pobre. Então, me dê aí, né, uma explicação para que você me represente. Você foi vereadora em 82, não foi? 82, eu fui eleita. Você foi vereadora junto com o Carlos Imperial, não foi? Sim. Você sabe, Benedita, que logo no seu primeiro mandato eu conheci você fazendo um discurso lindo, emocionado, bem articulado, com bom conteúdo, lá no púlpito da Câmara dos Vereadores, defendendo um projeto do Imperial que batizava uma praça no Galeão com o nome do meu irmão. E você sabia tudo sobre ele. Sim. E você foi tão corajosa, porque em 1982 ainda era ditadura. E você fez um discurso, Benedita, tão lindo, tão importante. Você, aquela mulher grande, negra, ali em cima, falando aquilo. Ele deve ter ficado tão feliz onde ele está, ouvindo você falar sobre ele. E todos os vereadores votaram por esse projeto. E foi o primeiro logradouro público que levou o nome de um militante contra a ditadura. E isso em plena ditadura. Carlos Imperial, porque o Carlos Imperial era produtor de teatro. Sim. E eu era atriz de teatro e ele conhecia bem essa história. Que eu já tinha trabalhado em várias peças produzidas por ele. E você ali fazendo a defesa, eu falei, mas que mulher maravilhosa! Como é que ela sabe isso tudo? Não. E também a defesa do tombamento do Copacabana Palace. Eles queriam vender o Copacabana Palace. Você é da favela. Para que você vai defender esse rio? Eu digo, mas eu tenho cultura. É patrimônio do Rio de Janeiro. É patrimônio do Rio de Janeiro. O que o Copacabana Palace representa? Aí, gabarito. Também eu estava lá, no projeto de gabarito, né? Em defesa do gabarito. Aí manter o gabarito. Manter o gabarito. Aí eles, mas o que você tá favela vai ver isso? Deixa, essa coisa desses ricos. Por que você não pode aumentar o Diogo? Sabe por quê?
Porque eu posso nem entender nada disso, como você está dizendo, que eu não sou arquiteta, não sou isso. Mas uma coisa eu sei, quem comprou um apartamento aqui, de 10 andares, ele comprou para vista para o mar e o preço foi exatamente X porque era da vista para o mar. Você mete, aumenta o gabarito e bota um apartamento na frente, ele perde a vista, perde o valor do imóvel e não vê paisagem nenhuma. E ainda faz sombra na praia. E ainda, exatamente. Aí eu ficava assim, não tem jeito dela não. E ao mesmo tempo eu dizia, não, eu moro na cobertura. Aí eu moro na cobertura, lá no alto do Chapéu Mangueira, eu vejo Copacabana, Posto 6, Posto 0. Eu vejo, porque é assim. Você ainda mora no Chapéu Mangueira? Não, hoje não. Hoje eu não moro mais no Chapéu Mangueira, mas morei 57 anos. Mas você mantém sua casa lá? A casa tá, porque minha família está toda lá. Eu tenho muitos sobrinhos lá. Minha família é grande. Né? É grande e nem é todo mundo deputada, não. Só tem eu. E só eu casei com classe média. Né? Mas os outros não. Eu tive 2 casamentos antes, né? Eu estou no terceiro. O primeiro marido seu era pedreiro? O primeiro marido? Era pintor de paredes. Ah, pintor de paredes. E o segundo? O segundo era aposentado da Mitsubishi. Mitsubishi. E era motorista. E o terceiro é artista. E o terceiro é artista. Bem variado o seu cardápio. Bem meu cardápio, né? Agora, você foi Miss, né? Me conta essa história. Você desfilou de maiô para ser Miss? Não. Era Miss Samba do 4º centenário. Miss Samba. Eu fui Miss Samba Copacabana, do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. E você tinha que sambar, você tinha que cantar, você tinha que falar sobre Copacabana, né? E tinha que ser bonita. Eu não sei se eu era bonita, né? Eu só sei que eu ganhou o concurso de Miss. E ganhei Copacabana, fui Miss Samba Copacabana do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. E eu me lembro, né, que tinha uma costureira muito famosa na ladeira de Barroso, no Leme, lá, abaixo da casa do Ari Barroso, que morava lá na ladeira, né? Para subir para o Chapéu Mangueira. E ela era Dona Maria, né, de alta costura, né? Aí eu me lembro que a Dona Renê era uma francesa que fazia um trabalho social lá com a gente, era freira. Aí bateu lá na Dona Maria, não, a senhora é que tem que fazer a roupa da Benedita. Aí fez um vestido, eu me lembro, um vestido tubinho, todo brilhoso, lindo, maravilhoso, e fez uma baianinha, né, para poder na hora do samba. E a baianinha era assim, a calçada de Copacabana. Ai, que lindo, Benedita. Era a calçada de Copacabana. Eu devo ter visto essa foto. Eu me lembro disso. Não sei, porque quando eu perdi a minha casa, né, lá no Chapéu Mangueira, perdeu as fotos, perdeu até a foto da minha mãe. Eu me lembro de uma Miss vestindo uma baiana com a calçada de Copacabana, talvez fosse você. Mas você no governo, você não sambou como faz o Eduardo Paes, que vai para o sambódromo e samba. Você não porque sambou. Depois que eu fui para a igreja, né, eu fiz outra opção. Não, agora eu vou deixar, não sou alienada, tá? Sabe, adoro MPB. Mas você não fez, mas você não criou mais dificuldades para o carnaval, você sendo governadora do Rio. Não, que isso? Você foi ao camarote? Fui. Como governadora, só como governadora. Fui por dever de ofício. Depois não mais. Quer dizer, você professa a religião dentro dos seus parâmetros. Claro. Eu não invado o sagrado dos outros
para que ninguém invada o meu sagrado. E você não é procurada por muitos pastores evangélicos, recriminando você por ter dado apoio a causas com que eles não concordam, alguma coisa assim? Eu fui constituinte. Quando eu falo de um Estado laico, quando eu fui eleita deputada federal, eu não saí atrás dos eleitores perguntando qual era a religião, qual era o sexo, qual era... Eu não perguntei isso. Eu sei que eu fui eleita deputada federal constituinte para defender na Constituição o direito de todos. Fui chamada a atenção, sim, mas eu acho que cumpri o meu papel na Constituição brasileira, defendendo a questão do combate à orientação sexual contra aos que discriminavam por orientação sexual, estava lá dos negros, dos indígenas, das mulheres, das pessoas deficientes e da liberdade religiosa para todos os credos. E você defende que a mulher tem autoridade sobre o próprio corpo? Eu não vou, eu não sou dessa linha, a mulher pertence ao povo. Eu acho que a cada um, isso da minha concepção até de fé e bíblica, dará conta de si mesmo. Eu sei que eu não posso impedir que você tenha direitos. Se você tem como princípio para você uma bandeira de luta, e que a sua bandeira de luta é uma bandeira de defesa de qualquer coisa, é a sua bandeira, não é a minha. Então eu vou entrar em debate contigo, brigar com você porque você está defendendo aquilo? Não. É a sua bandeira, porque quando eu estou defendendo as mulheres pobres da favela, quando eu estou defendendo essa violência obstétrica que está havendo com as mulheres negras, que estão morrendo porque tem maltratos, porque demoram a atendê-las, porque elas ficam lá numa situação... Quando eu defendo essa bandeira. Quer dizer que você não se opõe a uma mulher digamos, um deputado, uma deputada que defenda que a mulher tem o direito de fazer o seu aborto se ela tiver necessidade ou desejar? Não, ele pode fazer a defesa que ele quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, ele também se contrapõe. Às vezes eu levanto uma bandeira lá de negritude e ele fala para mim, não tem racismo. Você acha que eu vou ficar com raiva? Não. Ele disse que não tem racismo, então eu vou caçar... Tem racismo, eu vou continuar dizendo que tem racismo. Ela vai continuar dizendo que precisa legalizar a questão do aborto. E você também legislou para o sistema de cotas, né, Benedito? Legislei. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro? No Brasil inteiro e no Rio de Janeiro. A primeira política de cotas foi sancionada por mim enquanto governadora para que a UERJ... Ah, foi você, Foi, eu estava governadora do estado quando sancionei a primeira política de cotas para a UERJ. Você é uma parlamentar muito importante, Benedita. Muito importante. Todo o seu sofrimento colabora para a felicidade de muita gente agora. Você sabe que eu quero voltar um pouquinho dessa questão da religiosidade, porque eu defendi, né, até pouco tempo uma questão que houve da menina de 10 anos que engravidou. Ah, aquela que levaram para Espírito Santo, né? Que era do não Espírito queriam Santo. que ela fizesse o chamado aborto legal. Então eu manifestei com relação ao aborto legal. Eu disse, ninguém é a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Agora, você tem o limite de compreensão da sociedade, tanto científica quanto da população. Você tem o que a gente chama do aborto em lei.
o parâmetro foi dado na Constituição brasileira. Se você quer impedir até esse, você vai mandar eu fazer aborto, eu não vou fazer de jeito nenhum. Mas vai ter alguém que vai precisar fazê-lo. E ele vai estar amparado em lei para fazê-lo, como foi o caso daquela menina. Está lá, está amparado em lei. Uma mulher... E você se manifestou favorável? Qual foi a reação? A reação foi a pior possível, né? Foi a pior possível, né? Você acha que você já perdeu uma eleição aqui, acho que para prefeita, não foi, Benedita? De 2 vezes para prefeita. E você atribui isso às suas posições corajosas, às vezes indo contra certos dogmas sociais? Olha, eu atribuo eu ainda luto, segundo eu acho, ainda no meu estado, não me veem como uma executiva. Certo. Menospreza na sua capacidade. Né? Não me veem como uma executiva, porque já tiveram razões muitas para votarem em mim. Eu acho que eu já dei muitas razões. Até as americanas dão a você esse prestígio, né? Eu me lembro que veio uma senadora americana aqui, que procurou você, depois a convidou, você foi receber um prêmio no exterior, nos Estados Unidos. Eu me lembro que quando aquela grande estrela americana, Dionne Warwick, veio para o Brasil, ela se tornou sua amiga. Dionne Warwick fez a creche do Chapéu Mangueira, tem a creche até hoje da favela Chapéu Mangueira, foi a Dionne Warwick que deu recursos para fazer. E você, então, teve o reconhecimento de grandes parlamentares americanos, de grandes artistas no exterior, enquanto, às vezes, pessoas miúdas aqui no Brasil menosprezam você por causa da sua cor, por causa da sua origem e por causa do seu gênero feminino. E ainda acrescento, que também é mão dupla, e porque sou evangélica. Isso também tira voto. Isso também... não, ela é evangélica, ela não vai me defender. E você é uma mulher moderna como você é, né, Benedita? Eu fico, não, mas tem muita gente que vota, eu estou até hoje aqui. Você teve mais de 2 milhões de votos para senadora? E senadora, e como deputada, foi a minha maior votação que eu tive até hoje. 113.381 votos. E você é a líder de votos do PT no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. O Lindbergh teve mais votos que eu. Dessa vez? O Lindbergh teve mais votos que eu. Mas eu fui a segunda, né? Mais votada do PT. Estou muito satisfeita com o meu estado do Rio de Janeiro. Muito, muito. As pessoas falam assim, não, tem que ter 300 mil votos, tem que ter 200 mil votos. Eu digo, não. Como é que é a sua relação? É o suficiente para ser eleito. Como é que é a sua relação com o Lula? É de amizade? Muita amizade. Lula, muita amizade. Muito carinho. O irmão político, sabe? De uma dedicação total e exclusiva, porque satisfaz o meu orgulho de pessoa. Sabe quando você olha para uma pessoa assim e sente orgulho? Não é todo mundo que a gente pode olhar e sentir orgulho, não. Eu sinto muito orgulho do Lula. Que conselho você daria a ele? Sua determinação, sabe? Ele... Eu já dei alguns conselhos para o Lula, não parece, não. Quais foram? Primeiro, logo que nós nos conhecemos, e ele quis me levar no sindicato do metalúrgico. Negona, você tem que ir lá. Aí eu falei, olha só, eu acho vocês muito machistas. E eu vou falar, eu vou defender a mulherada. Bom, então vamos lá, Negona, vamos lá. Ele chama você de Negona? Na época ele chamava agora. Não chama mais, não? Aí ele, Negona, vamos lá. Aí eu fui. Cheguei lá,
Congresso da Central Única dos Trabalhadores. Aí vai falar a liderança da favela do Rio de Janeiro, mulher Benedita da Silva. Aí eu, companheiras e companheiros. E aí, é uma honra poder estar aqui. É um orgulho estar aqui com essa liderança máxima que o sindicalismo tem, que é o Lula. Mas não esqueçam das mulheres. E não esqueçam que não é uma relação só de capital e trabalho. O trabalhador e a trabalhadora têm sexo, tem raça e tem classe social. Pensem nisso. A mulherada levantou. Aí o Lula, aí no PT, vamos defender as cotas para as mulheres. Eu apresentei o projeto no Senado e a Marta Suplicy apresentou na Câmara. Os 30% foi iniciativa de parlamentares do PT. Com a Marta Suplicy, na época, de mulheres na política, né? Mulheres na política. Mas mulheres também dentro dos partidos. Aí fomos para lá, olha, e o Degás. Aí a mulherada toda fala assim, gente, quem é que vai defender? Agora os 30%. Aí olharam assim, o grupo político maior é do quem? É do Lula. Aí algumas disseram, nós vamos botar a Benedita para defender. Aí o meu grupo político veio e falou, Bené, eu digo, não negocio. Isso eu não negocio. Eu vou defender a mulherada, eu vou defender 30%. Mas, gente, não pode, não é por aí. Não sei o que. Se é por aí ou não, eu vou defender os 30% de participação da mulher. Aí outra dizia assim, mas ela não é feminista. Como é que ela vai saber defender? Aí eu falei, Bené, você defenderia para as mulheres? Eu disse, vamos negociar aqui. Tinham duas questões a ser defendidas. Disse, eu vou defender as mulheres. Eu vou defender os 30%. Aí eu fui lá, falei que, na verdade, estavam me colocando ali para fazer um discurso para defender 30%. Eu estava defendendo em nome da mulherada, porque, por mim, sendo maioria da população brasileira, eu queria era paridade. 50%. Então E aí, Benedita, como é que foi? Adoraram? Mas não é? Dizem que eu sou a maioria, Aí eu chego lá e peço 30%? Não, eu não sou 30%, eu quero paridade. Bom, então é melhor negociar os 30%. Essa mulher. E aí Lula ficou assim, ai meu Deus do céu. Porque o universo ainda é muito machista, né, Benedita? Muito. E da política, então? Na política, então. O poder é masculino branco. É verdade. Mas está mudando, hein? E está mudando com uma certa rapidez agora. Não está tão rápido não, porque eu estou com 81 anos, olha, 40 e tantos anos que eu luto para ter uma mulher. É verdade. Ter uma mulher negra a mais na Câmara agora que saiu, para ter uma presidenta de partido, agora que tem dois, e assim mesmo é de esquerda, porque é os outros nem vão, e a Gleice. que é a Luciana e a Gleice, entende? Então não é assim, é muito tempo, demora muito. Não é assim, eles não largam o osso, Benedita. Mas eu sei que poder não se dá nem se divide, mas a gente está conquistando. Está. Nós estamos conquistando. Nós estamos.
sabe, Odegaardo? Eu quero te dizer que ainda, com a experiência com a Dilma, ainda eu pude ver o quanto o machismo, o quanto aquela mulher passou. Você não tem ideia. Só a gente que estava lá via as coisas. Como é que foi a história? Sabe? Julgavam a Dilma da roupa, do cabelo. Dilma ficou doente, teve aquele câncer. Sabe? Eles satirizavam. Gente, é impressionante. É um desrespeito, uma coisa incrível. E eu estou tão feliz agora com a Dilma lá nos brincos. Meu Deus. E você sabe que o momento é dos BRICS, no mundo. E que estão ameaçando o capitalismo em si, né? Eles estão ameaçando os impérios, não o capitalismo, mas estão ameaçando o Império Americano, né? E isso cria um grande desconforto, porque os países estão fazendo fila para entrar para os BRICS. Eles querem estar no BRICS. Agora é o tempo dos BRICS. E a Dilma está ali. Está lá. Presidindo o banco. O banco. Essa mulher corajosa, fantástica, extraordinária, sensível à causa do povo, sabe? E pegou realmente um congresso horrível. Agora... Esse é o pior congresso que a gente já teve. Imagina. Você acha que é? Olha, eu penso que vai melhorar, piora. Está cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez pior. E qual é a solução? Qual é o caminho para a gente renovar esse Congresso? Se a mídia não colabora? É que nós temos hoje uma outra forma de disputa, né? Nós temos as redes sociais, né? Hoje nós temos outros mecanismos que também fazem a divulgação, que serve para o bem e para o mal. Então, há de se pensar uma nova... eu penso, tá? É uma posição da Benedita. Eu penso que os partidos, assim como os governos, ele tem que estar, sabe, um pouco além da conjuntura. Senão você é levado. Ele tem que ousar renovar. Ousar renovar. Ousar renovar a composição partidária, sabe? Renovar a forma de governar, o movimento sindical, sua forma de organização, porque nós dizíamos que depois da pandemia o Brasil não seria o mesmo, e não é. Não é só por conta da pandemia, é por conta do governo que nós tivemos. Agora, você acha que a Marielle morreu por quê? Porque ela ousou falar a verdade. Ela ousou defender os mais pobres. Ela ousou, sabe, como mulher negra, né, da maré. Ela ousou. Ela foi além do permitido. Ela foi além do permitido. Quando se vai além do permitido e que você tenha que tomar uma atitude, no caso dela, a Dilma foi impeachment, dela foi assassinato. Muito obrigada, Benedita. Ouvir você é ter uma alma, Benedita. Querida, quando você quiser, pode chamar.